Nos primeiros dias da pandemia de Covid-19, com base nas experiências anteriores com os surtos de SARS e de MERS, a recomendação inicial era de não utilizar corticoides sistêmicos, pois poderia prolongar o tempo de clearance viral, poderia aumentar também eventos adversos e talvez aumento de mortalidade. Ao longo dos meses, observou-se que a Covid-19 ela gera um estado hiperinflamatório e, em decorrência disso, medicações que teriam uma ação imunomoduladora, o que inclui aqui os corticoides, passaram a ser estudadas para avaliar se poderiam reduzir mortalidade. A recomendação mais atualizada é de que a indicação do corticoide sistêmico se restringe para a COVID àqueles pacientes hospitalizados e que tenham a necessidade de oxigênio suplementar. Nesse perfil de pacientes, a chance de mortalidade em 28 dias foi 34% menor nos grupos que estavam recebendo corticoides sistêmicos que entre aqueles que não estavam sendo tratados. Esse gráfico ele resume um pouco o resultado do estudo Recovery. Para interpretar esse gráfico, considere aqui que as linhas com esses quadradinhos que ficam totalmente à esquerda dessa linha vertical têm benefício em redução de mortalidade com o uso da dexametasona. A linha grifada aqui em verde mais acima está representando a redução de mortalidade nos pacientes em uso de ventilação mecânica. Essa outra grifada em verde aqui um pouco mais abaixo mostra a redução de mortalidade nos pacientes em uso de oxigênio, mas sem ventilação mecânica. Já essa aqui, grifada em vermelho, observem que ela vem quase que totalmente aqui para a direita e ela está representando os pacientes que não estão recebendo suplementação de O2. Notem aqui que há uma tendência para potencial malefício nesse grupo. Não podemos afirmar categoricamente porque essa linha ela abrange a unidade, ou seja, ela atravessa aqui um pouquinho a linha vertical para o lado esquerdo, mas já nos indica um alerta potencial. Dessa forma, apesar de não ter significância estatística, é provável que haja malefício de uso naqueles pacientes que não estão necessitando o uso de oxigênio, não sendo recomendada a prescrição particularmente entre aqueles que estão nos primeiros 7 a 10 dias de doença. A dose no estudo de maior peso, que foi o estudo Recovery, foi de 6 mg por dia de dexametasona por um período de 10 dias de uso. Doses equivalentes podem ser utilizadas na indisponibilidade da dexametasona, sendo a dose equivalente de prednisona, 40 mg por dia, e de metilprednisolona, de 32 mg por dia. Os potenciais danos, ou seja, os potenciais eventos adversos são a hiperglicemia, agitação, confusão mental, infecções e também supressão de glândula adrenal. Uma revisão sistemática de 6 estudos não relatou uma diferença importante em eventos adversos graves experimentados por aqueles pacientes que estavam recebendo o tratamento com os corticoides, comparando com aqueles que não receberam a medicação. Esse estudo ele não abordou essas eventualidades menos graves, como a hiperglicemia, por exemplo, tá? Então, os principais cuidados durante o uso devem ser monitorar a glicemia, monitorar a pressão arterial e manter um estado de alerta para a possibilidade de infecções nesses pacientes. No guideline da OMS, há uma orientação para o uso de profilaxia para estrongiloidíase disseminada para aqueles pacientes que irão receber o ciclo de corticoide, desde que seja numa área de alta prevalência desse parasita, em decorrência de uma alta mortalidade em casos de hiperinfecção por estrongiloide. No Brasil, a prevalência estimada desse parasita é de 11,8%, ou seja, é uma prevalência que a gente não pode desconsiderar. E, como essa infecção pode se manter assintomática por longa data, convém realizar o esquema profilático. As opções medicamentosas para profilaxia
seriam a ivermectina e o albendazol. O uso ele não é necessário caso o paciente tenha feito recentemente uma dessas duas medicações. Dessa forma, a evidência de redução de mortalidade no perfil mencionado é moderada a forte, então devemos evitar o uso do corticoide nos primeiros dias de doença e também naqueles pacientes que não necessitam de oxigênio terapia.